Senhoras e senhores, declaro aberta a 11ª reunião do ciclo de audiências públicas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e o nosso objetivo é abordar temas relacionados ao desenvolvimento regional, identificando gargalos e apresentando soluções legislativas. As participações dos cidadãos poderão se dar, como sempre, pelo portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da própria comissão, ou o telefone da Ouvidoria do Senado, 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, sobretudo os nossos internautas. No encontro de hoje, damos sequência à programação do nosso ciclo de debates com o tema Programa SPU+, Iniciativas para o biênio 2021 e 2022 e os seus desdobramentos sobre estados e municípios. Esta audiência pública atende ao requerimento número 4 de 2021, de autoria de Sua Excelência o senador Jorginho Melo. Instituído em março deste ano por meio da portaria específica da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, o programa SPU+, corresponde a esforço louvável de inovação, modernização e transformação da gestão e governança do patrimônio imobiliário da União. Entre seus objetivos consta a tarefa, dia muito pendente, de mapeamento do patrimônio público para aprimorar as bases de dados do governo, identificando, entre outros elementos de análise, os setores que possibilitam o aumento de receitas e o corte de gastos. Espera-se que os impactos financeiros da iniciativa sejam significativos. Entre outras metas, por exemplo, o programa se dispõe, primeiro, a ampliar a rentabilidade dos ativos imobiliários federais por intermédio do desenvolvimento de novos modelos de negócios, aperfeiçoamento e modernização dos instrumentos, preservando-se o interesse público nas destinações sociais. Depois, a racionalizar o uso dos imóveis da administração pública federal e, com isso, reduzir o gasto público com aluguéis e manutenção. Também a incrementar as receitas públicas por intermédio da alienação dos imóveis atualmente sem uso pela administração pública federal. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, segundo estimativas, o programa SPU+, poderá resultar na arrecadação de 110 bilhões de reais para a União até 2022. Sua importância, entretanto, excede em muito os seus impactos financeiros, que são enormes. O SPU+, se propõe, igualmente, a potencializar os efeitos das políticas públicas em estados e municípios, por meio da transferência da propriedade de patrimônio da União para entes nas esferas estadual e municipal. Exemplo dos mais ilustrativos está no estado de Santa Catarina. Ali está prevista a doação ao governo estadual de imóveis referentes à operação e à segurança de 5 barragens, patrimônio cujo valor total alcança o montante de 900 milhões de reais. As barragens, elas serão doadas para garantir a segurança hídrica da população catarinense e possibilitarão, igualmente, medidas de regularização fundiária e auxílio a pequenos produtores de arroz. No âmbito municipal, no estado de Pernambuco, será doado à Prefeitura de Petrolina imóvel da União avaliado em 14 milhões de reais para funcionamento do Centro de Convenções da cidade. A medida deverá potencializar a política cultural e a economia do município e da região. A população local passará a contar com mais um equipamento voltado à realização de seus eventos de negócios e expressões culturais. Não há dúvida de que essas ações compõem um novo padrão de dinamização da administração pública. Representam o entendimento de que a burocracia não pode se sobrepor
ao interesse coletivo. Ao contrário, a burocracia é um instrumento para a realização dos interesses da coletividade. Com o programa SPU+, o governo lança luz sobre área até então obscura, carente do devido controle de gastos ou sem a devida racionalidade de uso. Importante mencionar igualmente que a iniciativa do SPU+, engloba o programa Regulariza Mais, que é uma ferramenta pronta para beneficiar mais de 400 mil pessoas pela ampliação dos procedimentos de titulação e regularização fundiária das áreas urbanas e rurais da União. O esforço pela racionalização em curso deve ser, portanto, contínuo e persistente. Os imóveis em desuso, seja no meio rural, seja na cidade, oneram o Estado e se descolam da vida da população. Se bem geridos, poderão se tornar fonte de receita e melhorar a condição de vida dos cidadãos. Este, nunca é demais enfatizar, a condição de vida dos cidadãos, precisa ser o objetivo último da atuação governamental. Para tratar do assunto, esta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal é honrada nesta segunda-feira com as ilustres presenças da senhora Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, secretária da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. O senhor Wellington Saulo da Costa, diretor de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, e da senhora Carla Cristina França, analista de Planejamento Territorial da Confederação Nacional dos Municípios. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, eu gostaria de dar conhecimento àqueles que estão hoje aqui conosco nesta audiência pública e que trarão os seus esclarecimentos de comentários e perguntas selecionadas aqui pela Secretaria, enviadas pelos nossos internautas, para que, na medida do possível, durante as suas apresentações, as senhoras e os senhores possam tocar nesses assuntos. De Mariana Azevedo, do Rio Grande do Sul, ela pergunta como o SPU+, auxiliará na regularização fundiária. De Juliana Rodrigues, do Rio de Janeiro, qual será o impacto da SPU na economia? Henrico Medeiros, do Rio Grande do Sul, como explicar o programa SPU? Como comentários de Elinádia Targino, de Alagoas, a expectativa é que esses debates tragam norteamento ao desenvolvimento de outras regiões. E de Jeová Chagas, de Minas Gerais, desejamos que esses debates tragam uma solução para o desenvolvimento das regiões mais distantes do Centro-Sul. Para iniciarmos, então, a nossa audiência pública da noite de hoje, eu concedo a palavra à senhora Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, que, como disse há pouco, é secretária da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Tem Vossa Senhoria a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor senador Fernando Collor. Cumprimento o diretor Wellington Saulo, do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, a senhora Carla Cristina França, analista de Planejamento Territorial da Confederação Nacional dos Municípios, todos os espectadores dessa audiência pública. Aqui é Fabiana Rodopoulos, secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, e vou apresentar para todos o planejamento, né, da SPU para o próximo biênio 2021 e 2022, quais as estratégias e aonde vamos na diretriz aqui da SPU. Vou colocar, então, a nossa apresentação.
Gostaria de saber se todos estão visualizando a apresentação. Sim. Então, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, então, criada aí há 167 anos, administra hoje mais de 700 mil imóveis, né, da União, e atualmente vinculada ao Ministério da Economia, na Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados aqui no Ministério da Economia, né? Então, é o órgão responsável por gerir, né, e manter o patrimônio da União. Então, a gente está falando aí de três bens, lógicas dos bens de uso especiais, os dominicais e os bens de uso comum do povo. Quais sejam os edifícios públicos federais de todos os poderes, cedidos a estados, municípios de conservação, terras indígenas, a lógica dos bens dominiais, então, terrenos interiores, as terras devolutas, os terrenos de marinha, acrescido aí as ilhas, né? E os bens de uso comum do povo, aí os rios federais, os mares, as praias, calçadas, as praças, os parques, né? Então, esse é o escopo de atuação do patrimônio da União. Então, a gente trata aqui em torno de 716 mil imóveis. Veja a extensão territorial aí, né, tanto de uso especial e dominiais, e atingindo aí o total de avaliação aí de 1,3 trilhão de reais, né? Basicamente 716 mil imóveis, 660 mil, quer dizer, 92% aí da lógica de bens dominiais, em torno de 8% aí de 54 mil de uso especial, né? E uma parte aí dos imóveis funcionais. Essa é a extensão, basicamente, no uso especial 1,1 trilhão e dominiais 213 bilhões. O que nós estamos aqui propondo na lógica do SPU+? Trazer uma transformação institucional da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, qual seja, alinhado na lógica de governança, né, e compliance, né, com processos e colegiados, né, envolvendo essa lógica de todas as unidades descentralizadas, trabalhando com a inovação tecnológica. Nós temos muitos sistemas aí, mais de 7 a 8 sistemas, então, olhando uma lógica de transformação digital. Aqui a gente não tem uma carreira específica, mas é importante ter a informação e a valoração, então a gente vai trabalhar na lógica também de alinhamento tecnológico, né? Um alinhamento de diretriz estratégica com o Ministério da Economia, né, SEDDM, e o Ministério da Economia, nessas 3 diretrizes que foram colocadas: racionalização dos bens, regularização fundiária e a alienação, e uma nova lógica também da modernização normativa. Hoje, a legislação patrimonial aí esparsa, então temos também um intuito de fazer uma consolidação, fazer uma proposta aí até meados do ano que vem de uma consolidação patrimonial. Todas essas questões vão estar focadas aí no negócio, né, com processos robustos e seguros, com aproveitamento do potencial, né, dos ativos da União, e deixar esse legado aí patrimonial para a transformação da SPU. Quais seja, na visão da orientação, descompasso com os objetivos estratégicos do governo. Então, a gente vai trabalhar na lógica das entregas e um planejamento orientado com entregas consistentes aí no 2021, 2022. Uma lógica que as decisões concentradas nas superintendências, nós criamos aqui
uma lógica de colegiados, né, trabalhando muito bem a governança para entender o que acontece em todas as unidades da federação e estruturação dessa cadeia decisória. Né? A partir de agosto, nós temos aí portarias conjuntas a partir assinada aqui Ministério da Economia e CGU, criando esse compliance de governança e portarias também aqui do Ministério da Economia com essa lógica de colegiados, onde no nosso site do Ministério da Economia, todas as destinações em toda a federação é colocada em lógica de transparência e todas as decisões colegiadas e atas divulgadas aí público sobre para onde está indo todas as destinações patrimoniais. Então, nós tínhamos informações fragmentadas, desarticuladas, então nós temos agora um modelo integrado de informação para decisão estratégica com essa visão de toda a unidade da federação. Então, trabalhando com clareza, com foco em entregas, resultados, cronogramas e metas execuíveis ao longo do tempo. Trabalhando também na capacidade, na baixa capacidade operacional e trabalhando, como eu falei, na visão de tecnologia, transformação digital, com capacitação, temos bastante aí nas superintendências, com capacitação para enxergar quais são as entregas da SPU nessa lógica de governança. Né? Então, na gestão de ativos imobiliários, a gente está construindo aí, como uma das perguntas, inclusive, como a SPU pode alavancar o desenvolvimento econômico local. Então, a gente tem trabalhado que o patrimônio da União como um indutor aí do desenvolvimento. Então, temos trabalhado na lógica aí da proposta de aquisição de imóveis, buscando que a venda, a alienação dos imóveis vão ativar a economia local, criando também, juntamente aí com a Secretaria Especial, a lógica de fundos de investimento imobiliário, né, com implantação de cestas de imóveis, indo também na B3, CVM, pilotos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, para trabalhar com a lógica de fundos imobiliários da União. Tá? Então, nossa expectativa é que até fevereiro a gente já consiga avançar em fundo imobiliário da União. Fomenta o desenvolvimento, e aí essa legislação lá da 14011 permite aí, como eu vou explicar mais à frente, o uso do programa de aquisição de imóveis, com uma ferramenta importante para a alienação dos imóveis, com muita transparência e com um potencial grande para alavancar a alienação. Para a lógica de transparência, a gente tem realizado feirão de imóveis, né? Primeiramente no Rio de Janeiro, mas temos a proposta aí, em meados de outubro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, e Porto Alegre, até o final do ano, realizar mais outubro, São Paulo, Brasília, também final de outubro, novembro, Belo Horizonte, depois dezembro, Porto Alegre, esses feirões para dar transparência no que são esses feirões de imóveis da União, da SPU e INSS, tá? Que visa esse potencial de negócios e alavanca a economia local. E toda a parte, como eu mencionei, a modernização da legislação patrimonial e processos de avaliação dos imóveis da União. Então, o que a gente aposta aí em relação a essa nova ferramenta que a Lei 14011 trouxe em relação à venda e alienação de imóveis da União? Então, a gente aposta nessa proposta de aquisição de imóveis, porque ela inverte a lógica da venda de imóveis, o mercado que vai apontar qual é o interesse da União. Então, ela inverte. Anteriormente, o padrão era a União
define quais seriam os imóveis que iam para a alienação, a União avaliava e fazia e montava o processo de licitação com essa nova lógica que essa ferramenta nos proporcionou, inverte essa lógica, né, que o mercado vai apontar para a União qual é o interesse. Não havendo avaliação, ele pode, inclusive, fazer e contratar uma avaliação, né? Uma vez dado o ok da SPU nesse processo, avalia. Nós, na SPU, homologamos com todos os critérios e portarias que fala passo a passo da homologação da avaliação, e aí sim começa o processo de transparência e licitação eletrônica desse imóvel. E aí, se aquele que pagou pela avaliação, ele pode exercer o direito de preferência. Não exercendo o direito de preferência para comprar, ele é ressarcido do custo de avaliação do imóvel. Nesse sentido, a gente entende que essa lógica do dinamismo inverte essa lógica de venda dos imóveis da União. Por que ele é interessante? Porque o mercado aponta a efetiva necessidade, né? O procedimento é todo feito online, 100% eletrônico, tanto na parte de mostrar qual é o imóvel, o preenchimento de avaliação e a melhor relação entre o mercado imobiliário e a administração pública. Para vocês terem uma ideia, esse daqui é uma comparação que nós fizemos aqui 2020, 2021, do processo de alienação normal e o que nós começamos aqui a partir de agosto, né, meados de agosto, com essa nova modalidade PAI. Quer dizer, em todo o ano de 2021, nós conseguimos aí vender 151 milhões, valor vendido ali, a gente tem o valor licitado, o valor vendido em 2020, 19% aí de ágio do que estava previsto e o licitado. Olhem que nós colocamos aí um processo grande de quanto que foi alienado dos imóveis. Nós tivemos na alienação tradicional em 2021, colocamos em licitação 1.558 de imóveis, efetivamente vendidos 54 milhões. Quer dizer, o potencial de PAI, nós colocamos aí 88 milhões, conseguimos arrecadar 87 milhões, tivemos 67% de ágio nessa nova modalidade aqui do PAI. Na tradicional, na licitação tradicional, ainda tivemos aí de 1.558, 1.100 de licitação deserta, né? Então, você veja a inversão da lógica, né? Em relação ao que era PAI versus alienação tradicional para mostrar o potencial dessa nova ferramenta, tá? Um outro programa e que tem sido também, que a gente tem mostrado aí, é o regime de foro, né? Regime de aforamento das taxas patrimoniais, né? É o momento em que a União repassa, né, o domínio útil do imóvel para propriedade para o terceiro. Então, a União, no regime foreiro ali, detém 17% aí, desse domínio aí pleno, né, ou 83% aí do foreiro. Então, ela vai efetivamente sair da casa do cidadão e o cidadão pode ter o direito de comprar efetivamente os 17% da União, né? E aí não precisa mais pagar aí esse foro anual, que é 0,6 do valor do terreno, né? Então, a lógica aqui, a gente iniciou essa questão da remissão do foro no Rio de Janeiro, estendendo aí a partir de dezembro para outros estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Pernambuco, março, atendendo aí
a todo o território nacional, logicamente, em alguns pilotos em todo o território nacional até março de 2022. Tá? Então, aqui era para colocar o que é antes e o depois, né? Onde o foreiro aqui, ele consegue comprar, né? A compra desse direito do imóvel, desse 17% que pertence à União, que ele adquire, esse 100% vai ficar, ele efetivamente sai da casa do cidadão e vai passar ali para a licença de produção. Então, antes ele analisava o enquadramento, a avaliação individualizava e era a remissão do foro. Agora a gente faz totalmente uma avaliação massificada, totalmente a partir de um aplicativo, que é o Swap SPU aplicativo. Você também pode fazer também totalmente digital para compra dessa parte que é da União. Tá? Os próximos passos aqui, como eu falei, os novos trechos vão ser São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, em dezembro de 2021. Rio de Janeiro, nova proposta era para Flamengo, uma outra área. A gente começou lá em Copacabana e Leme. Foi agora dia 31 de julho, né? Nova proposta, trecho daí de Flamengo. E estendendo aí, nós passamos a portaria, eu acho que foi essa semana, o início da sexta-feira, nós ampliamos o limite de remissão de foro para 1 milhão, anteriormente era 250 mil, quer dizer que 99% hoje, com esse novo limite, pode ser feito a partir desse aplicativo aqui, SwapNet, e entrar nessa modalidade massificada da remissão de foro. Então, a gente ainda tem alguns aprimoramentos aí em discussão para simplificação da remissão de foro. Outras ações prioritárias aqui, toda a lógica de propostas de aquisição de imóveis, que eu já passei, e a remissão de foro. Na proposta de aquisição de imóveis, os feirões para dar transparência do que a gente está fazendo, listas de imóveis, mas isso não significa só o que está na listagem de imóveis que está disponível, né? Mas aqueles que já estão mais peneirados de imóveis. Toda a lógica de regularização fundiária, né? Nós temos entregas aí de regularização fundiária grande em Paranaguá, de 5 mil famílias, inclusive organizando um evento em Paranaguá de uma regularização fundiária de 5 mil famílias, 20 mil pessoas em Paranaguá. Tá? Fundos imobiliários e os feirões de imóveis. Destaco também a entrega na lógica de 1000 dias do governo federal, como o próprio senador Fernando destacou, com relação às barragens do estado de Santa Catarina. Tá? Um evento aí no dia 1º de outubro, né? Ministro Paulo Guedes estará em Santa Catarina, juntamente com a ministra Flávia, para a efetiva entrega da barragem de Itaió, que é em torno de 265 milhões. 900 milhões são 4 barragens, assim, e a gente tem trabalhado, eu estava na sexta-feira agora, no estado de Santa Catarina, para trabalhar nas entregas das demais barragens, para completar aí esses 900 milhões, tão importante para o programa, né, de defesa civil, segurança hídrica, e também para os pequenos produtores de arroz, né, do estado de Santa Catarina, totalizando aí o 900 milhões dessa entrega aí das barragens em Santa Catarina. As demais entregas de agosto a setembro, nós temos aqui desse regime especial de governança, dessa visão colegiada, com 45 destinações deliberadas nesse novo modelo de governança e compliance, né? Nessa visão de que no nosso site agora conseguimos ver todas as entregas da SPU em todas as unidades descentralizadas. A simplificação de remissão de foro alcança aí 300 mil imóveis, no Rio de Janeiro 4.137, arrecadação estimada 165 milhões. Então, qual é o balanço que nós temos aí
nessa primeira entrega do Rio de Janeiro, nós temos aí 163 remissões realizadas, totalizando 3,7 milhões, algumas ainda em processamento, com potencial aí de 1,5 milhão, mas entendo que isso tende a crescer quando atingir aí as demais áreas do Brasil, né? Os feirões, o 27 de agosto, nós apresentamos uma listagem de 168 imóveis do governo federal. Importante falar que nós estamos fazendo um trabalho juntamente com o INSS, né? Juntamente com o INSS, para a efetiva passagem dos imóveis INSS para a SPU, a lei assim o prevê, e entra na lógica de alienação, né? Então, 27 de agosto, essas 168 imóveis não são a base é muito maior aí de imóveis, mas na listagem INSS e União filtrada, né? A solução de regularização fundiária em áreas urbanas é essa visão de Paranaguá, de 5 mil famílias aí no Paraná, né? E a lógica seria, em 2019 e 2021, 30 mil famílias de baixa renda de imóveis que já foram realizadas, destinados aí de imóveis da SPU no biênio 2019-2021. Em relação à regularização fundiária. Essas são as grandes linhas que coloco, que vemos trabalhar aí com entregas claras em todas a lógica de destinação, de alienação e de regularização fundiária. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, secretária da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, pela sua explanação. Passo agora a palavra ao senhor Wellington Saulo da Costa, que é diretor de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina. Tem que tirar o senhor Wellington, está no mute. Tem que tirar o mute. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor senador da República, senhor Fernando Collor de Mello, assim como a secretária da Secretaria de Coordenação, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia e aos demais que acompanham como espectadores a audiência. Eu serei breve nas minhas palavras, apenas reforçar de fato a importância e o trabalho da SPU no que diz respeito a dois eixos que para o Estado de Santa Catarina são bem importantes, que é o desenvolvimento da segurança hídrica, e aí nós temos praticamente 3 barragens relacionadas, e também a produção de arroz no sul do estado, que está vinculada a 2 outras barragens, né? A segurança hídrica afetada a Defesa Civil do estado de Santa Catarina e a produção de arroz afetada à Secretaria da Agricultura e Pesca. Então, cada barragem dessa, obviamente, tem dificuldades que nós precisaremos vencer, e nesse aspecto, a nossa secretária do Governo Federal, né, Fabiana Magalhães, tem, de fato, contribuído de maneira significativa na coordenação junto com a Secretaria de Governo, né, da União, Governo Federal, por conta das dificuldades que temos ali enfrentada. Cremos que a barragem de Itaió, ela já está efetivamente, né, apta a assinarmos a doação, né, com a transferência da titularidade para o Estado de Santa Catarina. É uma doação que, sem dúvida, trará para o Estado de Santa Catarina a possibilidade de fazer a gestão de maneira completa da barragem, né,
e manutenção de todos os contratos que a barragem, obviamente, ela impõe. E nas demais, ainda, obviamente, a gente precisará do apoio, né, da Secretaria de Governo, Coordenação, Patrimônio da União para levar a cabo. Então, minha fala, excelentíssimo senador, seria exatamente nesse aspecto, de abordar a importância da assinatura desses contratos e, obviamente, para que o Estado receba a titularização, mas também da importância de vencermos alguns entraves na barragem norte de José Boateno, que significa a existência de dificuldades ali com os indígenas, né? Parte já está bastante encaminhada para este assunto, outras indenizações, mas nós queremos que em breve nós teremos, né, uma solução efetiva para esses aspectos. Muito obrigado, senador, devolvo a palavra. Grato ao senhor Wellington Saulo da Costa pela sua sucinta explanação, ele que é diretor da gestão patrimonial da Secretaria do Estado de Administração de Santa Catarina. E passo a palavra à senhora Carla Cristina França, analista de Planejamento Territorial da Confederação Nacional dos Municípios. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, saúdo o excelentíssimo senador Fernando Collor, aos representantes aqui do governo federal, a Fabiana Rodopoulos, o Wellington do governo do estado de Santa Catarina. Também estamos cumprimentos o presidente Paulo Zilkowski, a todos. E inicio justamente uma fala falando sobre os governos locais. Muito importante os avanços da Secretaria de Gestão do Patrimônio, aprimorando políticas públicas, e cada vez que as políticas públicas que incidem sobre imóveis da União, ela traz benefícios, como bem colocado pela secretária, à própria União, mas também incide diretamente sobre os governos municipais, sobretudo numa possibilidade aí tributária em relação a tributos, me refiro a IPTU, uma possibilidade de ISS. Isso é fundamental para a gestão pública, sobretudo considerando esse ano de 2021, que nós temos novos gestores assumindo e temos um número considerável de municípios que possuem imóveis da União. Então, imóveis da União, ele é estratégico também do ponto de vista da gestão pública municipal, e aí estou me referindo a imóveis no sentido não só da promoção da regularização fundiária, mas também da questão da alienação, da venda, que traz uma arrecadação aí direta para os cofres públicos municipais, e também, sobretudo, a gestão pública municipal na otimização de recursos relacionados à própria locação de imóveis da União em seu território. Então, os municípios eles têm um guarda-chuva de possibilidades quando nós estamos falando de imóveis da União, mas também um desafio, sobretudo agora em 2021, que nós temos uma renovação desses quadros municipais, um novo programa, o SPU+, lançado recentemente, e que precisamos aí reunir esforços para que essas informações, essas possibilidades, essas modernizações cheguem de fato à gestão pública local. Também gostaria de colocar sobre um importante ativo que uma parte significativa dos municípios, 295 municípios, tem aí a possibilidade, a gestão das praias. Há um esforço aí do governo federal em relação às praias marítimas, mas também aqui deixa um pleito em relação à Confederação Nacional de Municípios. A necessidade de celeridade também nos procedimentos para as praias de classificação não marítimas, fundamental aí, já que temos um leque que pode abordar em mais de 2.000 municípios, que também podem promover a gestão desses espaços e, sobretudo, ampliar aí a capacidade de gestão, de economia em relação a atividades culturais, atividades turísticas. Deixo aqui também esse pleito justamente porque essa é uma demanda que vem de uma série de governos locais, a questão dos procedimentos para essas classificações urbanísticas. Acredito que isso já esteja aí em uma negociação em nível mais acelerado dentro do governo federal. E um outro ponto, sobretudo também dos governos locais, que é importante, é a capacitação relacionada àqueles municípios que
manifestam a sua vontade de gerir esses espaços de orla, fazer a gestão, que nós denominamos aí de municipalização, a necessidade de uma capacitação, existe a capacitação, mas certamente podemos dialogar melhores com esses gestores locais sobre os mais adequados instrumentos aí, de promoção dessa capacitação. Sobretudo, deixo aqui uma fala que imóveis da União, sobretudo do ponto de vista de gestão pública municipal, quando nós saímos de um eixo de capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e outros, é um desafio para quem está na ponta, sobretudo dessas novas normas, do novo guarda-chuva desse programa. É um programa realmente com a capilaridade aí imensa em termos de recursos e também para os municípios, mas que também nós precisamos avançar em termos que essa comunicação, essas possibilidades chegam de uma forma mais célere a esses gestores locais que certamente terão as melhores opções dentro das suas realidades para poder realizar essas opções, já que o programa SPU+, coloca aí um imenso guarda-chuva para os gestores e, sobretudo, também com o acompanhamento aí das secretarias das SPUs dos estados, que também é uma grande parceira dos municípios. Finalizo a minha fala e devolvo a palavra ao presidente da sessão. E antes de devolver a palavra, também uma boa noite e uma saudação a todos os senadores e senadoras que nos acompanham aqui, além dos espectadores. Devolvo a palavra. Muito obrigada. Grato à senhora Carla Cristina França, analista de planejamento territorial da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. O que nós verificamos aqui, sobretudo pela explanação feita pela doutora Fabiana Rodopoulos, é da enorme importância desse programa SPU+. Basta para que nós vejamos o realce que esse programa tem, o que vai acontecer proximamente em Santa Catarina, em que só em Santa Catarina haverá a doação ao governo estadual de imóveis pertencentes à União, referentes esses imóveis à operação e à segurança de 5 barragens, patrimônio cujo valor total alcança o montante de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. Essa é uma desimobilização do governo federal de grande monta e que merece realmente um ato com a presença, como ocorrerá, de Sua Excelência, o senhor Ministro da Economia. Do mesmo modo, no âmbito municipal, proximamente, já estará sendo doado à Prefeitura de Petrolina um imóvel da União, como já foi dito aqui no início da minha fala, no valor de 14 milhões de reais para funcionamento ali do Centro de Convenções da cidade, o que deve agradar bastante a senhora Carla Cristina França, que é da Confederação Nacional dos Municípios. Essa medida vai potencializar, claro, o Centro de Convenções da Política Cultural e Economia do município e da própria região, e a população local passará a contar com mais um equipamento de grande valia para os seus eventos de negócios e eventos culturais. Lembro-me bastante bem de quando iniciei o meu governo à frente da Presidência da República neste país. O nosso programa de desestatização não se restringiu somente às empresas ineficientes estatais e muito ineficientes que nós privatizamos e colocamos na rota da privatização ou da desestatização, mas também na grande venda que nós fizemos de inúmeros, centenas de imóveis da União que estavam cedidos para, no caso principal, que ficou mais notoriamente conhecido desses imóveis, foram aqueles que serviriam para ministros de Estado, eram casas aqui na Península dos Ministros, até hoje essa localidade guarda esse nome de Península dos Ministros, porque é um local muito valorizado aqui em Brasília, muito bonito, na beira do Lago Paranoá, e é uma península em que ali estavam dezenas e dezenas de casas para serem utilizadas pelos ministros de Estado. Nós leiloamos todas essas casas, além de centenas e centenas de apartamentos funcionais aqui em Brasília.
além de também, isso chegou também a automóveis, enfim. Foi uma grande mobilização, isso teve, e essa fotografia que eu estou mostrando foi do que aconteceu aqui em Brasília, mas que foi o que serviu para divulgar todo esse programa nosso de desimobilização do patrimônio da União, para que nós exatamente conseguíssemos alcançar aquilo que esse hoje programa SPU+, se propõe, e já com um sucesso garantido pelas boas iniciativas tomadas e pelas boas decisões já adotadas. Mas vejo isso com muita satisfação e torço para que esse programa seja levado a cabo e que tenha o êxito esperado por todos nós. É muito importante que esse programa seja levado a cabo e que seja dada uma divulgação a esse programa, porque ele vai trazer benefícios não somente à União, mas aos estados, aos municípios e, sobretudo, às populações que serão atendidas também, as pessoas, os cidadãos e cidadãs que serão atendidos com essa medida que o governo federal vem adotando. Agradeço mais uma vez a presença de todos os nossos palestrantes na noite de hoje e comunico que na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, às 18 horas, nós realizaremos uma sessão especial em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, com o tema Investimento no Turismo para um Crescimento Inclusivo. E aí receberemos como convidados o senhor Gilson Machado Neto, o digníssimo ministro de Estado do Turismo, o representante da Organização Mundial do Turismo, OMT, o representante da Confederação Nacional do Turismo, o senhor Manuel Linhares, o Manuelzinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, e o senhor Leonel Ribeiro, coordenador do projeto Fórum Américo Vespucci. A todos esses nossos convidados para o próximo dia 17, eu gostaria de dizer que será uma sessão que terá a participação de muitos internautas, conforme nós já começamos a receber e-mails e mensagens pelo Alô Senado e pelo WhatsApp, dizendo da necessidade de fazermos algo para comemorar a passagem do dia 27 de setembro, dedicado ao Dia Mundial do Turismo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado.